Vocês viram meu papelzinho de anotação da ministração dessa noite. O tema desta noite é a âncora da alma. Aleluias! Oh, glória a Deus! Eu quero cumprimentar os irmãos que chegaram depois. Alguns irmãos até colocando a localidade, a gente não conseguiu ver direito, mas você que chegou depois dos nossos cumprimentos iniciais, seja bem-vindo, sinta-se abraçado. Aleluia, nós não estamos presentes, amados, estamos online, mas tem um que está presente, ele é presente, a presença dele é real na sua vida. O Espírito Santo de Deus está aí, amados, revestindo você, fortalecendo você, animando, revigorando a sua alma, refrigerando a sua alma. E eu sei que você já foi tocado pela presença dele e vai continuar sendo esta noite. Aleluias. Quer cumprimentar os irmãos amados? Quero cumprimentar todos vocês que entraram durante o louvor. Sejam bem-vindos, bem-vindas. As igrejas aqui representadas também. Amém. Os irmãos de Aracaju, do interior, de fora do estado. Sejam bem-vindos em nome de outras Jesus, denominações. De outras denominações. E se prepare aí, se prepare. Crie expectativa para o que Deus vai falar com você nesta hora, né? Porque eu acredito que Deus tem uma palavra específica para o seu coração, para a sua vida. Amém? Vamos começar então. 1 Tessalonicenses 5:23. 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Nós vamos começar por esse versículo. Depois nós vamos entrar no tema dessa noite, que é a âncora da alma. Mas eu quero passar por aqui para trazer um fundamento para a gente entender o que Deus quer para nós essa noite. Amém. Vamos lá? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a Bíblia diz que você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. E Deus, amados, está interessado em santificar ou separar para Ele, ou trazer santo, amados, para Ele todo o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, todo o seu ser. Deus está interessado em todo o seu ser. Nós sabemos que o nosso espírito nasceu de novo quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós nascemos de novo. Aonde nós nascemos de novo? No nosso espírito. A cor do nosso cabelo não mudou, a nossa altura não mudou, até as nossas memórias não mudaram quando a gente aceitou Jesus. Mas algo aconteceu dentro de nós. Quando alguém nasce de novo, ela sabe que nasceu. Como, amados, uma pessoa que existe nessa terra sabe que existe, sabe que é. Ela sabe que nasceu, ela sabe que Deus é o Pai dela, ela tem a certeza da salvação dentro dela. Mas o seu exterior não mudou e a sua mente, a sua mentalidade não mudou quando ela aceitou Jesus imediatamente. O que foi que mudou naquela vida? O espírito foi recriado. Jesus, quando estava falando do novo nascimento para Nicodemos, Jesus disse que a gente, quando nasce da carne, é carne. Quando a gente nasceu dos nossos pais, a gente herdou dos nossos pais a natureza dos nossos pais terrena, o jeito de falar, a cor da pele, a cor dos olhos, a altura. Essa é a herança veio dos nossos pais. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Sim. Quando a gente nasceu de Deus, a gente herdou da natureza divina. Nós nascemos de novo no nosso espírito. Sim. E carregamos a natureza de Deus no nosso espírito. Sim. A Bíblia diz que você é uma nova criatura. Isso mesmo. No seu espírito as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Que coisas velhas. Os seus pecados, amados, foram apagados. Você foi recriado. Você renasceu. Você é novo diante de Deus quando você nasceu de novo. Não há condenação. Não há maldição sobre a sua vida. Amados, não há o peso do pecado. Você é liberto. O diabo não tem domínio sobre você. O pecado não tem domínio sobre você. Onde tudo aconteceu? No seu espírito. Você nasceu de novo. A Bíblia também fala, e nós sabemos, tem vários textos da Bíblia que falam a respeito do nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo vai ser glorificado quando Jesus voltar.
Ele vai transformar o nosso corpo, nós vamos ser revestidos, mas existe uma provisão de Deus para o nosso corpo hoje. O quê? Cura. Amém. Onde é que está isso embasado na palavra? A Bíblia diz que pelas suas chagas nós somos sarados. Ele levou sobre si os nossos pecados no madeiro, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então há uma provisão de Deus para o nosso corpo hoje, nessa terra. Enquanto nós vivemos nessa terra, nós enfrentamos no nosso corpo ataques, fraquezas, doenças, enfermidades, e Deus cuida do nosso corpo. Diga assim: Deus cuida do meu corpo. Deus cuida do meu corpo. Amém. A provisão para o meu corpo na saúde. Da onde vem essa saúde? Das chagas de Jesus. Amém. As chagas dele, os machucados, as feridas de Jesus trazem cura para o meu corpo. Amém. Trazem saúde para o meu corpo hoje. Mas, amados, a Bíblia diz que você não é só um espírito que tem um corpo, ou que habita em um corpo. Você é um espírito, pastor Elcio colocando aí o versículo de cura para as nossas enfermidades. Você é um espírito que tem um corpo, mas você também tem uma alma. Por isso nós lemos esse versículo inicial: nosso espírito, alma e corpo. E veja como Deus, ele é detalhista. Ele coloca na ordem certa de prioridade de coisas na nossa vida. Primeiro o espírito, a alma e depois o corpo. Amém. Muitas vezes a gente está focado sempre no que está por fora de nós, mas Deus olha primeiro para o que está dentro de nós. Amém. E Ele restaurou, Ele recriou o nosso espírito. Mas a Bíblia diz em Romanos que nossa alma precisa ser restaurada. E em Pedro diz que a nossa alma precisa ser salva pela palavra de Deus. E o que é a alma, Vanessa? Porque qual é o tema dessa noite? Qual é o tema dessa noite, amor? Âncora da alma. O tema dessa noite, deixa eu virar um pouquinho para você, que você está cortando seu rosto. O tema dessa noite é âncora da alma. Então a gente vai falar sobre uma âncora para a nossa alma. Depois a gente vai no versículo, mas você já vai pensando aí. O que é âncora? Âncora é aquele negócio pesado que o marinheiro joga no mar para que o navio fique firme, fique seguro, que ele não vá ao léu, que ele não seja levado pelas ondas do mar. A âncora segura o navio. E a Bíblia diz que existe uma âncora para a nossa alma. Amém. Mas a gente tem que saber o que é a alma também. E o que é a alma? O que é a alma, pastor Genival? A alma são as nossas emoções, a nossa mente e a nossa vontade. Amém? As nossas emoções, a nossa mente, a nossa vontade. Amados, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Isso é a nossa alma. Quantas vezes nós estamos lutando na nossa alma? A Bíblia fala lá em Salmo, muitas vezes, Davi lidando com a alma dele. Ele dizia: minha alma, espere em Deus. Porque você está angustiada, porque você está aflita, porque você está preocupada. Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Amém. Eu verei a bondade dele nesta terra. Quantas vezes nos Salmos, e eu sei que a gente ama os Salmos, e o que a gente vê no Salmo muitas vezes é Davi falando com ele mesmo, com a alma dele, com os pensamentos dele, com as emoções dele, trazendo esses pensamentos, essas emoções para a verdade da palavra de Deus, para a verdade de Deus, porque a maioria das nossas lutas, irmãos, são no âmbito da mente, da nossa alma. Por isso que a Bíblia diz que na armadura do crente tem um capacete, que chama capacete da salvação, que deve guardar a nossa mente, os nossos pensamentos. Tem muitos servos e servas de Deus, fiéis, consagrados, mas tem perdido a batalha na área dos pensamentos. Não conseguem dominar os pensamentos, se entregam a certos tipos de pensamentos. E quando a gente se entrega, amados, a pensamentos de medo, a pensamentos de morte, a pensamentos de dúvida, a pensamentos de derrota, a pensamentos, amados, do diabo, a gente desmaia na nossa alma. E a gente fica frágil, fragilizado para Satanás
aproveitar e ter vantagem sobre nós. Interessante nisso, assim, quando você pensa de forma errada, suas emoções também vão refletir também. Seus pensamentos vão refletir nas suas emoções, o que você sente. Na sua fala, e também, quando suas emoções forem afetadas, sua fala será afetada e seu agir também será afetado. Então é importante a gente aprender sobre a nossa alma, a âncora da nossa alma, para a gente pensar a coisa certa, sentir a coisa certa, falar a coisa certa e agir de forma certa, correta. Amém. Aleluia. O pastor Elcio colocou aí Romanos 12:2. A Bíblia diz: não se conforme com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. A gente precisa, amado, se transformar, mudar a nossa situação, sair dessa situação que nós estamos como? Renovando a nossa mente. Para que eu preciso renovar a minha mente? Para eu poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Deus tem uma vontade para você desfrutar nessa terra. Aleluia. Mas isso passa por você entender, você receber os pensamentos de Deus para a sua vida, ter a sua mente renovada. E eu quero que você vá comigo agora para Hebreus, capítulo 6, verso 13 ao verso 20, que é o nosso texto dessa noite. Esse texto de Tessalonicenses foi introdução, mas agora a gente vai entrar no assunto, âncora da alma. E é um texto, irmãos, que eu amo esse versículo. E Deus tem ministrado muito nesse texto para mim de ontem para cá. E eu quero dividir com vocês, compartilhar com vocês esse texto. A Bíblia diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus está falando do quê? Está trazendo um exemplo. O escritor está trazendo um exemplo de algo que aconteceu na vida de Abraão para nos ensinar, para nos esclarecer a respeito do que Deus tem para nossas vidas, de como vencer, amados, de como passar por situações difíceis nessa terra, como lidar com nossos pensamentos, com nossas emoções. A Bíblia diz, quando Deus fez a promessa a Abraão, que promessa Deus fez a Abraão? Qual foi a promessa que marcou a vida de Abraão, tanto que ele ficou conhecido no tempo que não era o tempo da graça, mas ele é o pai da fé, porque foi pela fé que ele venceu. Na época que não era da graça ainda, não era Novo Testamento, Abraão venceu pela fé, ele creu em Deus, a Bíblia diz, e ele foi justificado por isso. O que foi que Deus prometeu a Abraão? Ele seria pai de numerosas multidões. Aleluia. Deus chegou para ele e disse: Abraão, eu te farei pai de numerosa multidão. Eu vou te enriquecer, eu vou te engrandecer o nome, e você será pai de uma multidão. Por ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que o homem era velho, a mulher dele era estéril. E o que foi que aconteceu, irmãos, quando Deus prometeu da promessa? Se você puder pesquisar aí para mim, quanto tempo foi, se você souber de cor? 25 anos. 25 anos. Da promessa até a manifestação da promessa, Abraão esperou 25 anos. Você já pensou como é que fica a emoção de uma pessoa que está com uma promessa de Deus, mas a promessa demora a se manifestar, aquela questão demora a resolver, ela tem que lidar com a questão por algum tempo. Amados, a alma, ela fica debaixo de pressão. O diabo vem dizer que não vai dar certo, como fez com Abraão, dê o seu jeitinho, não espere mais em Deus não, vamos fazer aqui no nosso braço mesmo. Sara riu porque não acreditava mais que ia acontecer, porque o tempo prova a nossa fé, irmãos. O tempo prova a nossa convicção na promessa. E a Bíblia diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então Deus disse: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E a Bíblia diz no verso 15: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa.
Diga glória a Deus. Glória. Amados, da hora que a gente recebe a promessa até o obter da promessa, a Bíblia diz que tem um exercício de paciência aí. E eu queria que você soubesse que ser paciente, biblicamente falando, não é ficar parado assim, sabe, irmãos, letárgico, sabe? Ah, não tenho nada o que fazer o que tá diante de mim? Não, a paciência bíblica, ela é vinculada a um bom ânimo. A gente se manter de pé por dentro, animado, confiando em Deus. Por isso que Deus, ele mostrou para Abraão as estrelas no céu e disse: olha, Abraão, não chegou ainda, mas acredite, assim como é numerosas as estrelas no céu, vão ser a sua descendência, assim como é a areia do mar, vai ser a sua descendência. Deus queria que os pensamentos de Abraão ficassem, amados, guardados. A alma de Abraão ficasse guardada na verdade da promessa. Amém. Que de dia ele tivesse, amados, porque ele não tinha Bíblia não, viu? Deus falava e ele tinha que guardar a palavra. Deus falava e ele tinha que guardar. Então Deus falou, olha, vai ser como a areia. Quando você tiver na dúvida como vai ser, olha para a areia da terra, do mar, vai ser assim. Quando você tiver dúvida como vai ser, olha para o céu, vai ser como as estrelas do céu. Deus queria guardar os pensamentos de Abraão na verdade da promessa. E a Bíblia diz que para deixar firme para Abraão o que Deus estava falando, Deus jurou. E a Bíblia continua falando: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servido de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Amados, você já teve dificuldade sobre alguma coisa e você conversou com a pessoa, pediu alguma coisa à pessoa, e quando a pessoa disse: eu prometo a você que eu vou fazer, ou eu juro que eu vou fazer, você acreditou? Disse: tudo bem. Dentro da realidade de Abraão, foi isso que Deus fez com ele. Deus jurou. Precisava Deus jurar? Não, porque a própria palavra dele é imutável. Mas ele preferiu dar a Abraão duas coisas imutáveis. Porque Abraão entendia, naquela época, os contratos, os acertos não eram feitos no papel, irmãos. Eram por palavras, as alianças eram feitas com palavras. Então Deus fez uma aliança com ele e dentro do entendimento dele, Deus jurou para confirmar a promessa. Agora, amados, a gente muitas vezes acredita no homem. A Bíblia diz que aqui na terra, muitas vezes, a dificuldade, a contenda é resolvida quando alguém jura. Né? Às vezes você está discutindo com alguém ou questionando alguém, a pessoa: não, eu juro que não vou fazer mais isso, eu prometo que eu vou resolver isso, eu prometo que eu vou pagar você mês que vem, e a contenda é resolvida. Mas muitas vezes a gente não dá à palavra de Deus esse mesmo peso. Amados, quando Deus fala, isso é imutável. Aleluias. As promessas de Deus são infalíveis, são imutáveis. O que Deus falou para você é verdade. Todas as promessas de Deus têm o sim e o amém em Cristo Jesus. Deus não só quer fazer o que diz que vai fazer, como Ele pode fazer o que diz que vai fazer. E o único impedimento, amados, para receber o que Deus prometeu é a incredulidade do coração humano. Deus só não pode fazer se a gente não acreditar e confiar nele. É por isso ele precisava da confiança de Abraão. Ele precisava que Abraão colocasse fé, convicção na palavra. Como no tempo de Abraão, os homens se comprometiam com o juramento, ele se comprometeu. Mas hoje, amados, na nova aliança, você tem o Espírito da verdade. Aleluia. E você sabe, amados, por dentro, quando Deus fala com você. Você sabe por dentro que a palavra é a verdade. Você sabe que a promessa de Deus para você é a verdade. Então a gente tem que agarrar o que Deus fala conosco. Isso mesmo. Mesmo que não aconteça imediatamente, porque da promessa até a manifestação, Abraão teve que esperar com paciência. Aleluia. E eu quero voltar aqui para a palavra paciência, porque paciência exige, amados, manter-se bravo diante das circunstâncias.
Amém. Aleluia. Aleluia. Será que é por isso que Deus diz assim, digo fraco, eu sou forte? Isso mesmo. Porque Ele espera, Ele deseja, Ele quer que diante das circunstâncias você se mantenha bravo, se mantenha de pé, suporte esse tempo de adversidade com paciência, é suportar com bravura, irmãos, no sentido da palavra, mantendo-se o ânimo, dizendo, eu sou forte, em Cristo Jesus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Interessante isso aqui, quando Deus fez a promessa para Abraão que ele seria pai de multidões, até a manifestação da promessa que se chamava Isaac. Isaac é a manifestação física do que Deus havia prometido. Durante esses 25 anos, ele teve que esperar com paciência. Mas assim, muitas vezes as pessoas quando dizem esperar com paciência é esperar, não ficar impaciente, não ficar nervoso. Não, esperar com paciência é esperar em fé, amados. Amém? Crendo Amém. na promessa. Porque se for por esperar, porque eu tenho que aguentar mesmo, eu precisar suportar esse tempo mesmo, isso não é esperar. É esperar com uma atitude de fé. Durante esse tempo, durante os 25 anos, até a manifestação do que Deus havia prometido, Abraão esperou em fé, né? Perseverou bravamente no que Deus havia dito. Isso é que é fé, amado. Persevere bravamente. Por que bravamente? Porque, amados, no meio do caminho, durante esses 25 anos, muita coisa veio na cabeça de Abraão. Muitos iam dizer, pai, você está louco, né? Você já está velho, sua esposa está em estéreo. Você não, isso é coisa, você está ouvindo vozes. A circunstância, desista, não insista, você vai se frustrar. Então, assim, as circunstâncias vão falar com você. As pessoas que não creem, que não veem o que Deus falou, vão falar contra o que Deus falou a seu respeito. Mas Abraão, durante esses 25 anos, até a manifestação da promessa, que era Isaac, ele na verdade, ele perseverou bravamente em crer, em acreditar no que Deus havia dito. A Bíblia diz lá em Romano que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Antes, fortificou-se na fé, dando glória a Deus. Não levou em consideração, né, os seus quase 100 anos, nem tampouco o ventre amortecido ou morto de Sara. Então veja só, ele não levou em consideração isso, as vozes, né, da circunstância, as vozes da incredulidade, do medo, da dúvida, mas perseverou bravamente, amados, porque é uma batalha na fé. E essa batalha, nisso ela vai falar mais, vai dizer que onde se dá essa batalha, amém? Pode falar, que é mudando. Então, querido, achei engraçado. Ele já sabe o que eu vou falar, não sei ainda, mas o Espírito está guiando a gente, você está recebendo, amém? Queridos, a Bíblia diz que ele teve paciência, como o Genival falou, é esperar com ânimo, é esperar bravamente. Ele estava ministrando aqui, eu pensando, tem muita gente que fica enfesado do jeito errado. Eu estou enfesado. Irmão, fique cheio de fé, enfesado, cheio de fé. Porque você vai ter que exercer fé com bravura. Quer falar? Eu me lembrei agora de uma fila. Você chega num lugar e tem lá uma fila enorme, né? Aí a pessoa é o seu último na fila. Aí você tá lá no último na fila, você pega, eu tenho que esperar esse povo todo ser atendido para eu ser atendido. E durante aquela espera a pessoa ficar reclamando, murmurando, e meu Deus, e não passa, e o tempo tá passando, e nada, eu preciso fazer. E fica, como se diz, enfesada, chateada, porque tá na fila, mas precisa passar por aquilo, e ela é obrigada a ficar na fila, senão não recebe o que ela tá buscando, então ela fica na fila. Depois disso, eu fui paciente, passei uma hora. Passei uma hora, mas durante Você essa não uma foi hora paciente. você reclamou, você ficou impaciente, você ficou chateado, murmurou. Isso não é ser paciente, isso é aguentar,
né? Isso. Ali, paciência na Bíblia aqui é perseverar bravamente no que Deus mantendo ânimo. Exato, o que Deus havia dito com ânimo. Isso, Amém? com ânimo, mantendo ânimo. Porque se você crer, você já tem posse da vitória. Então você se mantém animado, porque vai acontecer. Aleluias. E a Bíblia diz, amados, nós vimos aí que Abraão, ele se fortaleceu glorificando a Deus. Então, se ele está com paciência, esperando, ele não está murmurando, ele não está se queixando, mas ele está glorificando a Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E para isso você tem que ser bravo, você tem que ser guerreiro, irmãos. Que tipo de guerreiro? O guerreiro da fé, a batalha da fé. Aleluias. E é só isso, amados, esse tipo de paciência, esse tipo de fé que leva as pessoas a cantarem canções como o profeta cantou, ainda que a figueira não floresça, isso mesmo. não haja fruto na vide, a oliveira minta, os frutos não deem mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por que algumas pessoas conseguem, alguns crentes, filhos de Deus, conseguem cantar e se alegrar no meio da tribulação? E a Bíblia diz que a gente tem que ter por motivo de grande alegria o passar pelas tribulações, porque ele está na tribulação, vem da salvação de Deus. Ele não está vendo a tribulação, ele está vendo a salvação. O profeta disse, ainda que esteja tudo errado aqui, eu me alegro aonde? No Deus da minha salvação. Eu sei que Deus traz salvação nas suas asas para mim, Deus está vindo com salvação para mim, e eu me alegro na salvação de Deus. E esse é o único meio, amados, quando a gente está no meio da tribulação, da gente passar com alegria ou com ânimo, quando o seu olho está fixo no Senhor, o autor e o consumador da sua fé. Um dos versículos mais assim que muitas vezes eu não entendi é lá em Tiago, que ele diz assim, tem motivo, Tiago 1:2, né? Tem motivo de grande alegria ao caíres, ao passar por várias tentações ou tribulações. Como é que eu vou ter alegria se está vindo tribulações na minha vida? Como é que eu vou me alegrar debaixo de uma pressão, debaixo de uma circunstância negativa ou debaixo de uma situação que está me pressionando? Porque eu sempre me questionava, né? Que motivo é esse? Qual é a alegria? Só se a pessoa que está passando debaixo da provação está vendo algo que as pessoas naturais não estão vendo. Quando eu vejo algo, não vejo a tribulação, eu não vejo o mar, eu não vejo a pressão, eu não vejo a figueira não dando fruto, eu não vejo os frutos da oliveira. Não foco nisso, né? Se eu não fico olhando essas coisas, mas foco na palavra de Deus, porque, amados, fé é ver o que Deus vê, é falar o que Deus fala e crer no que Deus disse. Nada mais, simplesmente fé é isso. É ver o que Deus vê, é crer no que Deus falou e é falar o que Deus falou, amados. Amém? Isso é fé. Aleluia. Amém. Então vamos lá, Hebreus, nós estamos no 6:17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Amém. Você é herdeiro de promessas de Deus, Aleluia, querido. glória então a Deus. saiba que o propósito de Deus para a sua vida é imutável. Vamos continuar, verso 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, diga comigo, é impossível que Deus minta. Que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Aleluia. A fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetre além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos estudar um pouquinho essa segunda parte do texto. A Bíblia diz, amados, que o forte alento, o que é forte alento? É um forte refrigério, é um forte descanso, um forte encorajamento, uma forte consolação, um forte conforto no meio da luta,
no meio da pressão, no meio da tribulação, Deus tem para você um forte conforto. Mas para quem é esse conforto? Para aqueles que correm para o refúgio. Queridos, tem muito filho de Deus, muito servo de Deus, serva de Deus, que teima em passar pela aflição da forma errada. Passa pela aflição arrancando os cabelos, passa pela aflição murmurando, quebrando panela, falando com a vizinha, ligando para o mundo, esquece de falar com Deus primeiro, pedindo ajuda a um a outro, quando a Bíblia diz que existe um refúgio para você. E a gente tem que correr para esse refúgio, a gente tem que correr para esse lugar em Deus, esse lugar na palavra, esse lugar de oração, esse lugar na presença dEle. Amados, a gente tem que aprender a lidar com as circunstâncias dessa terra de modo sobrenatural, porque você é cidadão do céu. A gente tem, irmãos, em fazer tudo de modo natural, como se não existisse um Pai na sua vida, um Senhor, como se você não fosse herdeiro de Deus, como se você não tivesse favor, não tivesse milagre. Amados, nós vemos na Bíblia quantas vezes, quando tinha falta, amados, uma viúva não tinha recurso nenhum, estava ficando sem recurso, a Deus trouxe uma provisão sobrenatural para ela. Não foi um empréstimo no banco, não. Deus multiplicou a farinha e o azeite. E isso ainda acontece hoje, irmãos. Ainda tem provisão de Deus para a sua vida, ainda tem milagres para a sua vida, ainda tem respostas sobrenaturais de Deus para você. A gente tem que aprender a correr para o refúgio. Aleluia. Porque existe um forte alento no refúgio. E a Bíblia diz que é lá nesse lugar de refúgio, de esconderijo, de habitação, de buscar a presença dEle, diante da face dEle, que a gente lança a mão da esperança proposta. Que a gente vai e agarra, amados. Que a gente toma posse do que Deus prometeu para nós. E a Bíblia diz que essa promessa, essa esperança proposta, a palavra de Deus para você é uma âncora para a sua alma. Amém. A palavra de Deus é uma âncora para a sua alma. Vamos lembrar do começo da live, para que serve a âncora? Quando o navio, irmãos, tinha que ficar seguro em um lugar, para ele não ser levado pelos ventos, para ele não ser levado pelas ondas, o marinheiro jogava uma âncora. Amém. Lá no mar. E aquela âncora descia até encontrar o fundo do mar, rocha firme. E ali ela se agarrava. E aquela âncora lá, presa na rocha, prendia o navio no lugar. E impedia que o vento, que a onda levasse o navio para o léu, sabe, para o alto mar. Fizesse que o navio ficasse perdido em alto mar. A deriva. Queridos, tem muitas vezes nós ficamos à deriva com a nossa alma, a âncora da alma. Isso mesmo. Com a nossa alma à deriva, com a nossa alma perdida, com a nossa alma angustiada, com a nossa alma sem direção, porque a gente não faz isso. Primeiro, a gente não entra no refúgio. Porque, amados, tem coisas que eu vou dizer a você, o seu marido não vai resolver. O seu patrão não vai resolver. Os seus filhos não vão resolver. A sua esposa não vai resolver. O governo não vai resolver. Um emprego não vai resolver. A gente resolve na presença de Deus, nesse refúgio. É de lá que você lança a mão. É nesse tempo, irmãos, de oração, nesse tempo de intimidade, nesse tempo diante do Senhor que a gente toma posse, lança a mão da palavra, da promessa de Deus. E essa promessa é uma âncora para minha alma. O que ela vai fazer com minha alma? Ela vai deixar minha alma estável, segura. Ela vai deixar minha alma firme.
Ela vai deixar minha alma inabalável, o vento batendo, a onda batendo, mas eu estou ali. Por quê? Porque eu entrei no lugar de refúgio, eu tomei posse da promessa e eu lancei a minha âncora. Agora preste atenção, enquanto nessa terra, nas coisas naturais, a gente lança a âncora para o mar, a Bíblia diz que essa âncora que você lança, que você joga para cima. Amém. Você joga ela e ela penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Amados, ela vai lá no céu. Ela vai lá no trono de Deus. Quando a gente lança essa âncora, ela vai lá no céu, no trono de Deus, onde Jesus está. A gente não lança ela para baixo. Olha que coisa interessante, mas eu achei isso tremendo. A gente lança ela para cima, além do véu. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. A gente sabe que a âncora é a palavra, é a promessa, porque a Bíblia diz que a esperança proposta é a âncora da alma. Mas a Bíblia diz que essa âncora tem que ser lançada, porque ela vai penetrar a presença do Senhor, vai lá no trono de Deus. Mesmo. Agora o marinheiro, quando lança a âncora, ele pega com a mão e joga no mar. Isso. E como é que eu lanço essa âncora da alma, que é a palavra de Deus? Oh, glória! Como é que eu faço para devolver, para lançar a palavra lá para o trono, irmãos? Para ela penetrar lá onde está o Senhor, lá no céu, no terceiro céu, lá no trono. Como é que eu faço isso? Como é que eu lanço a palavra, pastor Genival? Abrindo a sua boca. Abrindo a sua boca, confessando a palavra de Deus. Amados, quando a gente vai lançar a âncora no barco e o barco está à deriva e aquela agonia, aquela angústia, chega, vai naufragar e o vento vai levar a gente à deriva, a gente vai se perder. Tem muito marinheiro que morre, irmãos. Não é porque o barco naufragou, não, é porque ficou à deriva. Tantos dias, tão profundo o mar, num lugar tão difícil que ele não consegue sair dali, morre de fome, morre de sede. Muitas vezes a gente vê isso, histórias de marinheiros que passaram 12, 13, 15 dias quase morrendo e resgatado. Porque o nosso barco não pode ficar à deriva em lugares perdidos, amados, escuros, cheios de angústia. A nossa alma tem que ficar segura e firme na palavra. Agora vamos voltar para a âncora. Como é que o marinheiro lança a âncora? Tem um esforço. Tem um esforço, sim. Você já imaginou? Imagina o barco. Há peso na âncora. Há peso na âncora. Imagina o barco. E outra, imagine vento batendo, o mar bravio. Você vai fazer o quê, ô marinheiro? Você vai se esconder lá embaixo ou você vai trabalhar para se salvar? Trabalhar para ficar seguro. Tem muito crente, irmãos, que a alma está sendo assolada, as emoções, os pensamentos estão sendo assolados por pensamentos ruins, pensamentos de medo, de depressão, de morte. E o crente se encolhe. Não, você tem que ser bravo nessa hora, irmão. Você tem que fazer alguma coisa. O que é que eu vou fazer? Pega a âncora da alma e lança lá para Deus. Confessa a palavra de Deus. Confessa as promessas de Deus. Eu acredito, irmãos, que muitas vezes Abraão falou chorando. Não está na Bíblia, irmãos, mas por experiência. Quantas vezes a gente tem que falar a palavra num momento de pressão, dizendo: Senhor, mas eu creio em tua promessa, eu creio em tua palavra, o Senhor não mente, a tua palavra é a verdade. Ainda que o meu corpo seja amortecido, ainda que minha esposa seja estéril, eu confio que o Senhor chama a existência aquilo que não existe. O Senhor mudou meu nome, o Senhor mudou a minha história, o Senhor me escolheu no meio dos meus, o Senhor tem uma história para mim, o Senhor tem propósito para minha vida. Eu te glorifico, Deus, porque o Senhor vai me dar o que prometeu. Porque o Senhor não mente. É impossível que Deus minta. Exige um esforço, crente. Exige um esforço nessa hora para você lançar a âncora. Confissão exige esforço. Declarar a palavra exige esforço.
Mas a Bíblia diz que essa âncora deixa a sua alma segura e firme. Amém. Por isso que a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Quando a gente, amados, faz esse esforço e lança a palavra de Deus de volta para Deus, e Deus manda fazer isso, viu? Ele diz, traz a memória, a fala da minha promessa, vem a mim falar comigo do que eu prometi. E Deus esqueceu? Não, mas eu preciso falar, você precisa falar. A gente precisa entrar nesse lugar de refúgio. Aleluia. Nesse lugar de oração. Amados, nesse lugar de entrega. No lugar que Jesus entrou quando estava angustiado. Ele foi orar. A gente precisa entrar nesse lugar e conversar com Deus, falar com Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu Jesus. Ele foi ouvido na sua oração. Você também será ouvido porque você é filho. Amém. A palavra diz, pastor, ela colocou aí. Vem, fala comigo as minhas promessas. Isaías 43. Traz a memória. Fala. Amados, Deus quer que a gente lembre, porque Ele não esqueceu. E Deus quer que a gente lance para Ele. Lance para Ele a palavra, porque vai ser uma âncora para a nossa alma. Interessante que é âncora para a nossa alma, amados, porque muitas vezes as nossas emoções, Nessa falou sobre nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, nós sabemos o nosso corpo, conhecemos o nosso espírito, mas a nossa alma, que são nossas emoções de vontade, muitas vezes a circunstância vai vir ventos fortes, ventos de medo, de dúvida, de preocupação. Imagine, no meio dessa pandemia que aconteceu, estamos saindo dela, graças a Deus, mas no meio dessa pandemia muita gente perdeu o emprego, amados. Muitos pais de família perderam o emprego e alguns ainda estão desempregados até hoje. Agora imagine, a pessoa que está trabalhando vê a colega sendo demitido porque a empresa não está mais vendendo, não tem mais cliente, e a pessoa fica preocupada, meu Deus, eu vou ser o próximo. E agora, como eu vou alimentar minha família? Como eu vou sustentar minha família? Como eu vou, como se diz, ter as minhas necessidades supridas se eu perder o emprego? E essas preocupações vêm, eu estou dando um exemplo de emprego, mas ventos vêm soprando na mente das pessoas. Como é que eu vou pagar aquela conta? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como eu vou comprar a comida? São coisas, e são preocupações que trazem uma enfermidade, uma doença, uma situação, um problema que vem soprando medo, a voz do medo, da preocupação, como se diz, da angústia, E aí, nessa hora, amados, nós precisamos lançar a âncora da alma, que é a palavra de Deus. Amém. Que ela tem um peso de glória. Amém. Aleluia. Na palavra de Deus, a glória e a poder nela. Amém. Ela é viva e eficaz. Aleluia. E você tem que lançá-la. Aleluia. E para você lançar, você tem que abrir a sua boca. Não fique pensando, não. Eu penso no meu coração. Não. Fale a palavra, amados. Se Deus, ao criar o mundo, Ele precisou falar, por que você vai ficar pensando? Fale também. Declare a palavra de Deus. Lance a palavra de volta. Quando a pressão pressionar você, você pressiona a pressão com a palavra de Deus. Não deixe que o diabo tenha a última palavra na sua vida. Declare a palavra de Deus para você. E no momento que você declara a palavra de Deus com fé, a sua alma, as suas emoções vão se estabilizar. Amém. Aleluia. Você não vai afundar no desespero. Nem desmaiar. Não vai desmanhar, não vai ficar desesperado. Não vai ficar angustiado, não vai vir pensamento mais de morte, não vai ficar mais, como se diz, agoniado, não, porque a âncora da alma, a âncora que é a palavra de Deus, trouxe estabilidade para suas emoções, amados. Amém. Estabilidade nas minhas emoções. Quando o diabo soprar, você vai sofrer fome, você vai passar necessidade, você vai perder isso, você vai morrer disso. Não, você não vai ficar mais desesperado, amados, porque você conhece a palavra de Deus. Amém. Amados, eu gosto desse exemplo, mas quando eu era pequeno, a gente criava galinhas lá no quintal.
E meu pai tinha uma forma de matar as galinhas que eu me lembro até hoje. Porque eu era pequeno e quando ele fez aquilo pela primeira vez, aquilo me deixou chocado. Ele pegou a galinha, né? Pegou uma galinha e simplesmente puxou o pescoço da galinha, né? E tirou o pescoço da galinha e jogou a galinha de volta. E a galinha ficou sem pescoço, sem cabeça, se batendo lá no quintal, né? Ainda viva, mas sem cabeça. Muitas vezes tem muito crente assim, que não sabe para onde ir, porque vem a preocupação, vem a luta, vem a pressão e fica com galinha sem cabeça. O que é isso, galinha sem cabeça? Não sabe para onde ir, fica desesperado. Porque o vento do medo, das preocupações, das ansiedades, tiraram ele da palavra, né? Mas no momento que você tem a palavra de Deus, no momento que você lança a mão da palavra de Deus como âncora da sua alma, pode soprar o vento que vier. Por isso que Jesus falou, ó, só para terminar, cai a chuva, sopra o vento e os rios dão contra aquela casa e não vai ter nada. Amém. Porque está firme na âncora que é a palavra de Deus. Aleluias. Querido, qual era o texto que nós estávamos lendo? Falando do quê? Da experiência de Abraão. Amados, a Bíblia nunca diz que a gente não vai passar por dificuldades, por momentos difíceis. O que Jesus garantiu foi a vitória. A Bíblia diz que, na verdade, a sua fé vence o mundo. Jesus venceu por você e pela fé você entra na vitória dele. Ele tem vitória para nós, mas não significa que vai ser simples ou que vai ser sem nenhuma adversidade, sem problema. O texto fala de 25 anos de batalha de fé. Eu declaro na sua vida, não vão ser 25 anos não, vai ser muito mais rápido, você está em outro tempo hoje. Mas o exemplo de Abraão é trazido lá em Hebreus para a gente entender como batalhar a batalha da fé e como ficar firme e preparado para receber o milagre. A gente tem que estar na posição, irmãos, de fé para receber o milagre. Então a gente tem que manter-se bravamente animado, confiando em Deus. Como? Como a gente faz isso? Entrando no refúgio e lançando a âncora da alma, que é a palavra de Deus, confessando, declarando a palavra. Amados, a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir. E é muito poderoso quando você mesmo fala a palavra de Deus para você. Quando seu ouvido ouve que sua boca declara a palavra de Deus. Isso é tão poderoso, amados, na nossa vida. Então vamos entrar nessa verdade, vamos viver essa verdade, vamos ver os milagres na nossa vida. Eu quero terminar com um texto. O último versículo é 1 Pedro 2:25. Eu acho tão lindo, irmãos, esse versículo. A Bíblia diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Se você ler o verso anterior, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então, Jesus tratou dos pecados no madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Qual é a solução de Jesus para os nossos pecados? A justiça de Deus em Cristo. Amém. Aleluia. Jesus morreu, amado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. A Bíblia diz: mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Qual é a solução de Deus para nossas doenças? As chagas de Cristo. Pelas chagas de Jesus nós somos sarados. Mas é tão lindo que continua, irmãos, e diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Eu sempre lia esse alma como vida, mas sabe que Deus, Ele fala o que Ele quer falar. E o Espírito Santo escreveu alma porque era a alma que Ele queria escrever mesmo. Porque para os nossos pecados, Deus trouxe justiça.
para as nossas doenças, que é o nosso corpo, Deus trouxe saúde. Mas para a nossa alma, Jesus, ele é o pastor e bispo das nossas almas. Amados, antes, quando você não era povo, quando você não era filho, você estava desgarrado. Essa palavra desgarrado me lembra daquele barco à deriva. Nós estávamos à derivas. Nós estávamos perdidos, irmãos. Nós estávamos desgarrados. Mas hoje você é filho. E quantas vezes Satanás, o capeta, quer mentir pra gente e nos trazer um sentimento na nossa alma de que a gente está perdido, que não tem solução, a gente está sozinho, a gente está à deriva, não vai dar certo, não tem resposta. O que é um barco à deriva? Uma ovelha desgarrada, ela está só. Ela não vê solução para o problema, ela não vê, sabe, luz no fim do túnel, ela não vê um porto seguro, está à deriva. Mas a Bíblia diz que você não está à deriva mais, você não está desgarrado mais, você é ovelha que se converteu ao pastor e bispo da sua alma. Jesus é o pastor da sua alma, irmão, não só porque ele vai levar você para o céu, não, ele vai levar você para o céu, mas a sua alma, lembra, são suas emoções, são seus pensamentos, são seus sentimentos. Ele quer guiar você a pastos verdes, a águas tranquilas. Irmãos, Deus não quer, você é filho, Deus não quer você angustiado, você deprimido, você, sabe, amargurado, pessimista, uma pessoa para baixo, desanimado. Deus não quer você chorando pelos cantos, Deus não quer você com a alma desgarrada. Por isso ele é o pastor da sua alma. E eu quero que você saia hoje sabendo e declarando essa verdade. Toda vez que você sentir que o seu coração está pesado, irmão, sua alma, na verdade, seus sentimentos, suas emoções estão, sabe, atribuladas, está saindo do rumo, irmão, está perdendo o rumo, está desequilibrando. Você começa a desequilibrar, começa a se perder nas suas emoções, nos seus pensamentos. Lembre que Jesus é o pastor da sua alma. E ele quer guiar você a pastos verdes, a águas tranquilas, amados. Guiar você a uma alma próspera. Porque a Bíblia diz que a gente é próspero como é próspera a nossa alma. Amém. Uma alma sadia, sentimentos, emoções, vontades sadias, saradas, refrigeradas, aliviadas, amados, curadas. Quanto crente com sentimento, amados, de condenação, sentimento de culpa, irmãos, não se perdoa ainda, ou então cheio de amargura, não perdoa ninguém, não leva desaforo para casa. Amado, se você ler os versos anteriores, você vai ver que Pedro está falando de relacionamentos, de conseguir se submeter, de se relacionar com pessoas. Queridos, Deus tem para você um alma, um emocional sarado. Você pode perdoar, você não precisa ficar angustiado, nem deprimido, nem desesperançado, nem choroso pelos cantos. Você tem um pastor da sua alma. Isso mesmo. Jesus conduz você. Onde é que estão os pastos, irmã? Verdejantes. Onde é que estão os pastos? A palavra de Deus. E as águas tranquilas também é a palavra de Deus. Depende do que você estiver precisando. Se for alimento que você está precisando porque está desfalecendo, vai na palavra, tem alimento para você, tem instrução. Amém. Se é refrigério que você está precisando, amados, a palavra é água tranquila, é refrigério para você também, é alimento. Amém. Amados. O Espírito, a Bíblia diz que também é refrigério. Aleluia. Amados, mas eu quero que você entenda que você tem um pastor para a sua alma. Para a sua alma. Para chegar diante de Deus e conversar com Ele. E eu digo a você, o Espírito vai trazer para você uma palavra. Ele vai trazer para você a âncora. Quantas vezes, eu já estou terminando, eu fui orar, irmãos, por causa de um problema, e na oração lembro de um versículo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo me trazendo uma âncora. Aleluia. Uma palavra, uma promessa para eu lançar, para eu confessar,
para essa palavra me manter segura e firme, porque Ele é o pastor da minha alma. Aleluia. Ele não quer me ver desordenada, desgovernada, desnorteada, Isso mesmo. ou sem esperança, perturbada, não. Isso mesmo. Ele é o pastor da minha alma. Aleluia. Ele tem descanso para mim. Ele quer que eu lance diante dele as minhas ansiedades. Amém. Ele quer que eu desfrute da Aleluia. paz e da alegria Isso. que ele tem Oh, para glória a mim. Deus. Ele é o pastor da sua alma. Então não fique, amados, distante nesses momentos de, sabe, de pressão, que a sua alma é o barquinho sendo balançado pelo vento. O que é que eu faço? Vai ao refúgio. Aleluia. Vai à presença dele. Ore. Fique lá. O Espírito Santo vai te trazer uma palavra. O Espírito Santo vai te trazer refrigério. O que é que nós lemos em Hebreus? Forte alento. E quando ele trouxer para você uma palavra, você lance essa palavra para Deus, para o trono. Aleluia. Aleluia, Oh, onde glória. Cristo está. Isso. Porque Ele é o autor Aleluia. e Ele é o Oh, consumador glória. da sua fé. Aleluia. E é o pastor e o bispo. O pastor é aquele que apacenta, aquele que guia. Bispo é o supervisor. Irmãos, ele cuida de você de perto. Aleluia. Ele é o pastor e o bispo da sua alma, Aleluia. dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos. É interessante que Jesus não está só preocupado com o seu espírito, amados. Amém? Ele cuida da sua alma. O pastor é levantado para cuidar de pessoas. Amém. Para apacentar pessoas, para conduzir pessoas, para levar as ovelhas no seu braço, para conduzir em pastos verdejantes, em águas tranquilas, Amém. para alimentar pessoas. Aí o pastor é o ministério mais tremendo, porque ele está ali ao lado das suas ovelhas, cuidando das suas ovelhas. E ele é o bispo da nossa alma, ou seja, Jesus ele está interessado nos seus pensamentos, ele está interessado nas suas emoções, ele está interessado no que passa no seu interior, o que você sente, e ele tem uma palavra para você. A palavra de Jesus é uma âncora que vai trazer estabilidade para a sua alma, para as suas emoções. A palavra dele vai expulsar o medo da sua alma, vai expulsar as ansiedades, Amém. vai expulsar a angústia. A palavra dele vai expulsar a dúvida, como se diz, a incredulidade da sua alma. A palavra dele vai trazer paz para você. Amém. Eu me lembro do versículo aqui, eu queria só citar esse versículo que Jesus fala assim: vinde a mim, Amém. todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Jesus chama, vinde a mim. Ele como pastor, ele quer estar no meio das ovelhas. Ele quer estar com as ovelhas, porque pastor tem que ter cheio de ovelhas. E vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, olha, vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Vinde para mim, que eu sou o pastor que cuida da sua alma. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.